então, eu quero ministrar uma palavra. E hoje eu quero falar sobre o quê? A cruz não é o quê? O fim. Fala para o seu irmão, a cruz não é o fim. Amém, irmãos? E se tem um assunto que eu sou apaixonado, é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa fé, daqui a pouco estaremos ceando, e a ceia é justamente a memória do que Ele fez. Não é a memória dos nossos pecados. Quantos podem dar glória a Deus? Os nossos pecados todos foram o quê? Perdoados. Dá um glória a Deus. Isso é muita graça divina. Para todos os nossos pecados alcançamos o perdão através da obra da cruz. E nessa noite eu quero ler um texto poderosíssimo que está escrito em João, capítulo 20, versículo 11 ao 16. Eu sei que segurar a criança é difícil, mas na medida do possível, ajuda o pastor. Que essa palavra que Deus vai falar profundamente. E outra coisa, fala para o seu irmão, dorme não. Frio te dá sono, mas fica acordado aí. Amém? Então vamos lá, verso 11. Maria, entretanto, permanecia. Diga assim, permanecia. Junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixava-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirasses, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, obrigado por essa noite. Essa noite nós abrimos o nosso coração, os olhos do nosso coração, para receber aquilo que o Senhor precisa de ministrar sobre a nossa vida. Hoje nós queremos cear com revelação da graça que nos foi concedida através da obra da cruz. Que nessa noite, ó Deus, possamos sair daqui encorajados, ó Deus, fortalecidos, motivados para vivermos uma vida de vitórias. Por isso, Pai, que toda distração cesse, que todo peso, todo medo vá embora, para que possamos fluir debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Diga assim para o seu irmão: meu querido irmão, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus tem uma palavra para a sua vida. Aleluia! Amém, irmãos? Então veja bem, aqui já era o terceiro dia. Jesus foi morto, crucificado. E ao terceiro dia, as mulheres, juntamente Maria Madalena, elas foram ao túmulo de Jesus a fim de embalsamar o corpo, preparar o corpo para o sepultamento. Então veja bem, o que nós precisamos entender é o seguinte: que aqueles discípulos, eles viram a via dolorosa, eles viram a maldade dos romanos, o castigo que aconteceu com Jesus. Ele viu Jesus crucificado, os cravos, a coroa de espinho. Tudo isso estava na memória daqueles discípulos, inclusive na memória dessas mulheres também. Então, na mente daqueles discípulos, o que passava na cabeça deles, Edivaldo? Que aquela história tinha chegado ao fim. A história
de Jesus, todos os princípios, tudo aquilo que ele ensinou durante 3 anos, aqueles discípulos estavam chegando ao fim. Mas eu tenho que entender o seguinte, que quando a gente pensa que chegou ao fim, o que vem sobre a nossa vida? Algo que é lá do inferno, desânimo. Fala para o seu irmão, por isso que você tem que permanecer crendo sim, para você não se desanimar. Amém? Porque quando nós pensamos que chegou ao fim, o desânimo toma conta do nosso coração. Mas presta bem atenção, quando você perde o foco, Deus, quando você acha que acabou, o que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Desistir, chutar o pau da barraca, chutar o balde, ir embora, abandonar, fazer as malas, achar o quê? Que não tem jeito. Então presta bem atenção. Hoje eu estou aqui para encorajar você. Estou aqui hoje, dá um sacode na vida desse irmão aí que está meio sonolento. Fala assim, hoje você vai sair daqui encorajado, despertado, cheio de fé, para viver uma vida vencedora. Quero trazer encorajamento para você. Por quê? Mais uma vez quero profetizar, a cruz não é o fim. Não é o fim. Não decida colocar um ponto final onde tem uma vírgula. Se existe uma vírgula, a história ainda não acabou. Diga glória a Deus. E dentro do cristianismo, esse texto aqui que João está falando é uma das histórias mais lindas que nós temos. Por quê? Porque aqui é a ressurreição do nosso Senhor. É aquilo que basicamente nutre a nossa fé. Porque presta bem atenção, a nossa fé não está apenas na morte, mas também no que? Na ressurreição. A ressurreição que deu condição para recebermos a vida que hoje vivemos. Amém, Jesus. Uma nova criação. Pergunta para o seu irmão, você sabe quem que você é? Você é perdoado? Quem é perdoado aqui? Mas é somente isso? Não. Fala para o seu irmão, é muito mais graça do que você imagina. Você é justificado. Amém? O que é ser perdoado? É ter uma mancha carregando. É como aquela pessoa que vai diante do juiz por causa de um crime, o juiz determina tantos anos de cadeia. Ele cumpre a pena, mas quando ele sai da cadeia, ele ainda é o quê? Um detento. Ele ainda é um criminoso, perdoado, porque cumpriu a pena, então tem uma mancha. Mas o que é ser justificado? É você entender a ressurreição de Cristo Jesus. Porque quando o Senhor olha para nós hoje, Ele não vê pessoas perdoadas, Ele vê filhos justificados. Para Ele não existe mancha sobre a sua vida. Aonde o sangue foi derramado, a justificação foi concluída sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Então é importante eu entender isso. É importante eu entender o porquê Jesus ressuscitou. É importante entender que Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. 1 Coríntios 15, 13 ao 19 diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Olha só, se você não crê na ressurreição, é vã. Estamos aqui à toa. Perdemos tempo se nós não cremos no poder da ressurreição. Se somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Agora verso 17. E se Cristo não ressuscitou,
e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que você ainda estava? Debaixo da mancha. Tinha mancha na sua vida. Você jamais entraria no céu, porque no céu não entra gente manchada, entra gente justificada. Diga glória a Deus. Continuando. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permaneceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora verso 20. Mas de fato, Cristo o que, irmãos? Bem forte. Cristo o que? Ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um veio o que? A ressurreição. Olha que coisa poderosa aqui. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele ia ser só um igual Buda. Buda e ele não teria diferença. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele e Maomé não teria diferença nenhuma. Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons, não teria diferença. Dalai Lama, Mahatma Gandhi, homens que eram líderes religiosos, porém, nenhum deles ressuscitou. Se você for no túmulo de todos eles, vai estar lá a ossada dele. Mas vai lá em Jerusalém, vai lá em Israel, vai lá no túmulo de Jesus, não tem osso, porque o que? Ressuscitou. Glória a Deus. Irmãos, eu sou apaixonado com meu Senhor. Então Jesus, se ele não tivesse ressurgido, ele seria apenas mais um líder religioso. Mas veja bem, como ele ressuscitou dos mortos, ele é diferente de todos, porque ele venceu a morte. Amém? Ele desceu lá no inferno, pegou todo escrito de dívida que havia contra nós. Ele pegou a chave da morte e hoje está sentado à destra de Deus, Pai, ressurgido, glorificado. Diga glória a Deus. Então, primeiro motivo, a cruz não é o fim, primeiro, mas a indicação de um novo começo. Isso aqui é muito poderoso, porque presta bem atenção o que nós estamos aqui pensando. Lá em João, capítulo 20, verso 1, diz que era o primeiro dia da semana. Era domingo. Domingo é o dia da ressurreição. Então, no primeiro dia, um novo começo. Essas mulheres foram ao sepulcro de Jesus para embalsamar o corpo dele. E quando elas chegaram lá, nós entendemos que, como eu falei para você, aqueles discípulos, ao ver a morte de Jesus, na cabeça daqueles discípulos, significava o que? O fim de uma fé que fora desenvolvida ao longo dos 3 anos. Era o fim na cabeça deles. Mas eles estavam inquietos e perturbados. E alguns deles, pelos relatos da Bíblia, você percebe que estavam à beira de uma depressão. Tamanha angústia de saber que o seu Senhor não estava mais com eles. Por exemplo, Marcos, quando viu ali Jesus sendo preso, ele saiu fugindo. João Marcos. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Tomé tornou-se incrédulo diante dos relatos da ressurreição. Judas então não precisa nem falar o que ele fez. Então nós olhamos aqui em textos relacionados à ressurreição, eles estavam trancados no cenáculo, com medo dos soldados romanos fazer a mesma coisa que fez com Cristo com eles. Então, quando você percebe que um projeto de vida, quando você percebe que um propósito, a qual você crê que é existencial para a sua vida, quando você crê que isso está chegando ao fim, sabe o que desenvolve em você? Desequilíbrio emocional. Você fica desequilibrado, você fica vulnerável.
o diabo ele começa a colocar desânimo na sua vida, para você voltar para o campo dos sentimentos. E eu falei para você no domingo passado que sentimento não é lugar para você lutar nada. Sentimento, ele é bom e ele é ruim, ele é instável. Então você nunca pode lutar contra o diabo no campo dos sentimentos. E ele vai sempre colocar desânimo, tentando, levando você a pensar que é o fim. Mas o primeiro dia da semana é o início de uma nova etapa. Diga glória a Deus. Nós precisamos de pedir graça. Para quê? Para você olhar sobre cada tragédia que acontece na sua vida com a ótica da cruz. De entender que não é o fim, mas é um novo aprendizado para uma nova etapa da sua vida. Olha só que coisa impressionante. Nós temos o exemplo, Edivaldo, como Thomas Edison. Thomas Edison, nós sabemos que ele foi o inventor do quê? Da lâmpada incandescente. E houve um dia que pegou fogo no seu laboratório. Perdeu tudo, Marcelo. Ele perdeu tudo. E a esposa dele chegou na frente dele e falou: e aí, meu bem, e agora? E sabe o que ele falou? Agora nós estamos diante de uma grande oportunidade. Tudo que estava errado queimou. Agora a gente pode começar de novo e ter sucesso em tudo. Amém. Assim é a ótica de quem crê. Amém, Senhor. Não é o fim. Fala para o seu irmão, não é o fim da sua família, não é o fim da sua saúde, não é fim de nada na sua vida. Não é fim de nada. Quem crê, dá glória a Deus. Oi, irmãos. Isso aqui é muito poderoso quando nós entendemos a obra da cruz. É uma oportunidade de começar. Mas começar de uma forma que vai trazer o que sobre você? Sucesso. Vai trazer sobre você bênção sem fim. Quando um projeto chega ao fim de uma maneira trágica, é uma oportunidade de fazer o melhor. Glória a Deus. Talvez você foi alguém que começou um casamento, deu errado, e você está lutando. Talvez você, área sentimental, na sua vida financeira. Não é o fim, Glória a é o Deus. começo. Amém. Entenda a obra de Cristo na cruz por você, te dando a oportunidade para você aprender a fazer diferente. Por quê, irmãos? Presta bem atenção. O tempo foi dividido em dias, noite e dia, semanas, meses, anos. Para quê? Para provar que nós podemos recomeçar. Glória. Para provar que está diante de você uma nova oportunidade. Amém. Vai iniciar uma semana. Você pode começar ela de forma diferente. Você não precisa de sepultar ela. Hoje é o início de um mês. Glória a Deus. Hoje é o início de uma grande oportunidade de produzirmos, de vivermos com propósito, de viver uma vida com propósito. Glória a Deus. Sabe, hoje amanhã eu vou colocar lá no grupo da igreja. Eu estudando a palavra, eu ouvi uma pregação do Billy Graham, e ele falou algo poderosíssimo. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com dias de vida, mas a maior preocupação deve ser os dias da vida, é a vida dos nossos dias. Como que nós vivemos os nossos dias? Nós temos que viver com propósito. Sabe, você pode recomeçar. Fala para o seu irmão, você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Não é recomeçar em outro lugar. Porque quando dá errado, o que a pessoa põe na cabeça? O problema é geografia. Estou na igreja errada, no casamento errado, estou no emprego errado, estou com as pessoas erradas. Você pode recomeçar, mas presta bem atenção. Maria Madalena, ela permaneceu. Você não precisa de mudar de lugar. Fala para o seu irmão, sai da igreja não, irmão. Sai da celda não. Permaneça. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Para você viver a favor de Deus. Por quê? Porque você está debaixo do favor divino. Amém, irmãos? Amém. Quantos creem no favor divino sobre a sua vida? É o Senhor que te sustenta com a destra fiel. Amém, Senhor. Isaías 41, amo esse versículo, diz
diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E quem crê, dá glória a Deus. Esse mesmo texto, na versão a mensagem: você é meu servo, está do meu lado, eu escolhi você, não o abandonei, não entre em pânico, estou com você, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Vou dar força a você, eu te ajudarei, você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pelas mãos. Oh Deus do céu! Se isso não é motivo de você começar uma semana leve, encorajado, entendendo que não é um fim, é o começo de uma história, porque eu não vou pôr um ponto final, tem uma vírgula, e daqui para frente é Ele que vai escrever isso em mim. Sabe, certa vez, essa é uma história real, conta-se que existia na Inglaterra um fazendeiro cristão, muito rico, e tinha só um filho herdeiro. E esse filho, ele era viciado em jogo de azar. E quando esse filho, ali esbanjando dinheiro, perdendo tudo, o seu pai falou: eu tenho que cuidar desse menino, porque ele não vai me ter o resto da vida. Aí, um dia o pai foi no médico, o médico deu uma notícia que ninguém quer ouvir: você está com câncer e os seus dias são poucos. Aí esse pai falou: puxa vida, tem que organizar a vida do meu filho. Comprou uma mansão, conversou com um contador, comprou uma mansão, e essa mansão muito grande, em Londres, levou o filho dele na casa, e chegou lá na casa, levou ele no último quarto, e no último quarto tinha uma cadeira e uma corda, uma forca. Falou: filho, eu vou morrer, porque eu tenho um diagnóstico, poucos dias de vida, vou morrer, mas promete para mim, na minha ausência, quando você perder tudo, você não vai dar um tiro na cabeça, você não vai pular da ponte, você não vai pular do prédio, você vai vir subir nessa cadeira e se enforcar nesse quarto. Aí aquele jovem falou: você está louco, pai? Que vou perder tudo. E como era dito, o Senhor morreu. E aquele jovem se perdeu. E chegou um dia que ele procurou o contador, e o contador deu a notícia: olha, você não tem saldo nenhum, você perdeu tudo, você não tem mais nada além daquela mansão. Aquele jovem desesperado catou uma arma, pensou em dar um tiro na cabeça, falou: gente, tudo que meu pai falou, eu estou vivendo. Ele pediu para mim, eu não vou dar um tiro na cabeça não, então vou lá. E quando ele foi, entrou na mansão, subiu na cadeira, pôs o pescoço na corda, pulou da cadeira, o forro se rompe, e ali caem barras de ouro, muitas pedras preciosas, e escrito uma carta: você pode recomeçar de novo. Aleluia! O que está aqui diante de nós? A prova que nós podemos o quê? Recomeçar de novo. Não é um fim. Não entregue aquilo que Deus está sustentando com as suas mãos fortes. Aleluia! Seu casamento não vai chegar ao fim. Amém! Sua saúde não vai chegar ao fim. Amém! Sua vida financeira não vai chegar ao fim. Esse é o ano do que, irmãos? Da restituição. Lembra-se, irmão? Você está esquecido, mas esse ano é o ano da restituição. E esse ano é um ano de sermos restituídos, de começarmos de novo, porque restituição pode vir por dois motivos: por perda ou por algo novo que você sonhou e não aconteceu. Amém. Se é por perda, Deus vai ensinar você pela sabedoria dele, para você não perder o que perdeu. Mas também Deus vai te trazer experiência de viver na pele aquilo que você tanto sonhou. Amém. Que envolve a sua família, que envolve o seu propósito, que envolve o serviço no reino de Deus, que envolve a alegria completa que Jesus falou que nós podemos ter nele. Amém. Sabe, irmãos,
Nós temos que aproveitar com unhas e dentes essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Quero falar para você, por mais que nós programamos para vir no culto, mas foi Deus que te trouxe aqui. Glória a Deus. Você veio no lugar certo, na hora certa, está com as pessoas certas e ouvindo a palavra certa. Para você ser encorajado e se alegrar e desfrutar da vida abundante que Cristo prometeu e lhe deu como direito. Sabe, você pode chegar diante de Deus, Deus não tem problema com a nossa sinceridade. Pelo contrário, Ele espera que nós sejamos o quê? Sinceros. Pai, eu errei, eu falhei, eu desperdicei, mas eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Hoje é uma nova o quê? Oportunidade. Saímos daqui motivados, alegres, esperando coisas boas sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, eu quero que você veja esse culto como uma oportunidade que Deus está colocando diante de você. Sabe, às vezes você pode ter uma semana tribulada, você pode ter uma noite tribulada, mas tem uma promessa divina que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria o quê? Vem logo pela manhã, logo pelo amanhecer. Porque, presta bem atenção, como eu falei para você, tudo é composto de ciclos na nossa vida. Sabe, dias, semanas, meses. Mas eu quero falar para você, o Deus da graça é o Deus do recomeço. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode recomeçar, ver a sua célula frutificando. Você pode ver, pastor, até que eu só pedi. Então, vamos recomeçar. Vamos encher o coração de fé. Vamos apropriar da promessa, da palavra, para podermos viver as vitórias. Sabe, a cruz não é o fim, mas é um aparente fim. É apenas o início de um novo começo. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, a cruz não é o fim. Por quê? Não se preocupe com aquilo que você não pode fazer. Qual que é o nosso problema? Você anda mais preocupado com aquilo que você não é capaz de fazer, que é perda de tempo. Porque você não é o quê? Capaz de fazer. E é essa estratégia que o diabo vem para roubar a sua energia, para roubar a sua disposição, para roubar a sua energia de servir a Deus, para te desanimar, para colocar mentira na sua cabeça, para você transferir isso tudo como culpa para Deus. Mas o evangelista Marcos aqui, esse mesmo texto contado por ele, enquanto as mulheres estavam indo para o túmulo de Jesus, uma coisa elas queriam. Estavam preocupados, sabe com o quê? Quem queria rolar aquela bendita pedra? Elas a caminho, estavam preocupadas com quem? Com a pedra. E chegou lá, a pedra estava o quê? Rolada. Oh glória! Quem pode dar glória a Deus? Isso aí é profético, irmãos. Sabe, eu quero falar para você. Você está preocupado com quem que vai rolar a pedra lá durante a semana, lá no seu trabalho, no seu casamento, com um filho, tem uma pedra lá, mas o anjo do Senhor, ele vai enviar para rolar a pedra. Oi, irmãos, quem que vai remover as pedras? É o Senhor. Mas isso é a essência do ser humano, preocupar, antecipar com os problemas. Eu já falei isso aqui, quero falar de novo. Fala para o seu irmão, vou te dar uma boa notícia, meu irmão. 70% das suas preocupações não vão acontecer. Quem pode dar um glória a Deus? Nem vai chegar a existir. Amém. Olha que coisa boa. Amém? Nem vai chegar a existir. Então muitas vezes nós somos como essas mulheres. Nem chegamos no local ainda. Você nem começou a semana. Você nem está lá no seu trabalho. Você está aqui roendo os dentes, a unha. Você está preocupado com aquilo que nem chegou. Essa é a essência do ser humano. Aí quando você está diante do problema, o que acontece? Falta o que? Energia. Falta fé, tem ansiedade, tem medo aí reinando. Tem preocupação, sua cabeça está tribulada. Por quê? Porque você sustentou aquilo que não precisava sustentar. Então dá uma ordem de comando para esse irmão. Fala assim, em nome do Senhor Jesus. Pare de preocupar com as coisas que você
fazer. Preocupa somente com aquilo que te compete. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Sua função é só embalsamar o corpo. É o que aquelas mulheres estavam indo para fazer. Deus é quem remove as pedras. Glória a Deus. É Ele que sabe o que você pode e consegue. Aprenda o seguinte: se você está numa tribulação, olha aqui para mim. Essa tribulação que você julga ser um gigante, Deus já viu que você é capaz de superar essa dificuldade. E eu quero falar para você: essa tribulação é o que vai promover a sua fé. É o que vai levar você a conhecer mais intimamente quem é Deus. Aleluia. Como que você conhece um Jeová Rafa? Como? Experimentando cura. Aleluia. E para experimentar cura, o que você sofre? Enfermidade. Como que você vai descobrir o Jeová Jireh? Deus que tudo provê. É quando você, no momento de escassez, crê. Então somente permanece na fé. Aí esse Deus Todo-Poderoso se manifesta com grande provisão sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Quando elas chegaram, elas ficaram pasmas, porque a pedra tinha removido. E eu quero, talvez seja para um, ou para dois, ou para poucas pessoas. Mas se você tem fé, levanta a sua mão. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que o Senhor vai remover pedras na vida desses irmãos. Que existem pedras, que eles estão preocupados, que envolvem família, que envolvem a saúde, que envolvem, ó Deus, pessoas, que envolvem contrato de trabalho. Mas é o Senhor que remove todas essas pedras. Quem crê, dá glória a Deus. Diga assim: eu creio, Senhor. Essas pedras vão rolar. E eu vou ver o favor de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o que é mais impressionante? Que quando essas mulheres entram no túmulo, tinha um anjo na cabeceira e tinha um anjo aos pés. Aos pés. Presta bem atenção. Deus não está acima e nem debaixo nem do lado delas. Deus está acima de tudo. Aleluia. Nada fugiu do controle de Deus. Pare de ficar perguntando: Senhor, como eu vou resolver isso? Apenas creia no senhorio e no poder dele. Deus vai enviar o anjo dele para resolver. Vê Daniel. Daniel um dia foi lançado aonde? Aonde, irmãos? Na cova do leão. E depois, na noite seguinte, veio o rei Dário. Daniel era amigo dele. E Daniel fala: o que é que foi? Quando ele fala: mas que? Não foi devorado? E o que é que a Bíblia diz? Que Deus enviou o anjo do Senhor para fechar a boca daquele leão. Para fechar a boca daquele leão. Deus está acima das dificuldades. Ele tem controle de todas as coisas, porque Ele é Deus. Você não tem. Você não é capaz. Não adianta esforçar com essa pedra. Não vai remover um centímetro sequer. Mas tem Deus que envia o anjo dele. E quando o anjo diz: por que você chora? Quem que você está buscando? Dentre os mortos, Jesus está vivo. Sabe o que significa Jesus está vivo, irmãos? Significa que a minha alma foi redimida. Aleluia. Significa que eu fui justificado. Significa que eu fui salvo. A plena salvação de Deus atingiu o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Eu tenho direito da cura. Eu tenho direito de viver uma sanidade mental. Eu tenho direito de viver com paz nos meus dias. Ô irmãos, eu quero falar para você. Olha, quantas pessoas estão vivendo ali atribuladas, perdidas, angustiadas, vivendo uma vida totalmente perturbada. Mas por causa que Jesus ressuscitou, você pode viver uma vida plena, debaixo da sua graça. Debaixo da sua graça, diga glória a Deus. Diga assim: eu tomo posse. O Senhor
Me deu direito. E declara assim: o luto se fará em alegria quando a pedra rolar na minha vida. E quem crê, dão glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando a pedra foi removida, o luto foi tirado. Está relatado em João 16, do 20 ao 22. Porque aqui a palavra do Senhor está dizendo assim, esse texto, João 16, do 20 ao 22, Jesus falando de uma ilustração de a mulher quando vai dar a um filho. O que acontece? No dia das dores ela fica alegre? Não, ela entristece. Mas quando o filho é gerado, ela se alegra, porque um homem foi gerado no mundo. Sabe, essa é a expectativa de Paulo. Pode ser dores agora, mas creia na promessa que vai ser gestada. Creia na promessa que foi liberada. Sabe, você fica pensando como será, o que vai acontecer. Pare de se preocupar com aquilo que você não consegue. Permita que o Senhor entre em ação para fazer isso na sua vida. Quando Ele fizer, o luto vai virar gozo. Você vai desfrutar de alegria completa. Amém. O evangelista Lucas diz que todas voltaram correndo, cantando, porque ele tinha ressuscitado. Um milagre aconteceu. Sabe, irmãos, quando Deus começa a mover essas pedras sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre o casamento, sabe o que acontece? As pessoas não vão acreditar. As pessoas vão ficar num ditado, esbabacada. Não sei se nem se existe isso. Se não existe, eu coloquei hoje no dicionário. Vai ficar de queixo o quê? Caído. Como? Até ontem estava morrendo, agora está glorificando. Até ontem estava vivendo uma depressão, agora é só alegria. Oh Deus! Sabe, a pedra removida, o luto virou em gozo, seus lábios enchem de cânticos de alegria e de vitória ao Senhor. Quem crê, dá glória a Deus. E em terceiro e último lugar, a cruz não é o fim, permaneça até o Senhor se manifestar. Amém. Pega na mão desse irmão, fala assim: permaneça. Não sai do lugar, irmão. Fica firme, fica até o final. Vê toda a história. Você não viu nem a metade. Deus tem uma história linda, poderosa. Quem crê, dá glória a Deus. Imagina comigo, imagina. Ali em João 20, 11, o que acontece? Maria Madalena permaneceu. Por que a Bíblia fala que ela permaneceu? Porque as outras foram embora. Só ela permaneceu. Só ela ficou até ver o Senhor Jesus ressurreto. Na cabeça daquelas outras mulheres, não tem sentido a gente ficar aqui. O corpo não está aqui. Eu vim embalsamar e o corpo não está aqui, então foi embora. Ela foi embora. Mas presta bem atenção, irmãos. Jesus ressuscitou para todos, mas ela foi a primeira que viu. Por que ela foi a primeira? Porque ela permaneceu no lugar a qual Deus tinha estabelecido. Sabe, existe um lugar da bênção. Existe um lugar que quando você permanece, o favor do Senhor é sobre a sua vida. Agora, quantos creem que você foi plantado aqui nessa igreja? Pergunta para esse irmão: está resolvido, irmão? Você está plantado aqui? Tem bênção para você aqui. Quando você entende, plantado na casa do Senhor. Quando eu reconheço, eu desfruto da bênção. Porque presta bem atenção, irmãos. Quando você sai do lugar onde que Deus te estabeleceu, você vai arruinar o propósito de Deus na sua vida. Tem um propósito. Deus estabeleceu um propósito para você. Deus não me tirou lá de Minas, não tirou de você de onde você veio, por qualquer coisa, não. Tem um motivo, propósito de Deus. E quando eu permaneço fiel, crendo,
esperando a manifestação do Senhor. Quando Ele manifestar, o favor vai vir. Sabe, Abraão, quanto Jacó, eles erraram, mas eles permaneceram. E por causa que ele permaneceu, receberam o favor de Deus. Elimeleque, que era o esposo sogro de Ruth, ele saiu de Belém, da casa do Tom, levou sua família para Moabe, morreu lá juntamente com seus 2 filhos. E depois, Noemi e Ruth voltou e foi tremendamente abençoada na casa do Tom. Salmo 1, presta bem atenção. Salmo 1 diz que o justo é como uma árvore frutífera. Olha, ver se tem um irmão aí justificado aí. Fala para o irmão, fala para ele, você é uma árvore frutífera. Não aceita menos do que isso. O que você é? Uma árvore frutífera. E qual que é a bênção? Você, na estação certa, foi plantado junto às águas, e o fruto virá na estação certa. Então presta bem atenção, isso aqui é rema agora, para você entender. A árvore não dá fruto o ano inteiro. Não dá fruto o ano inteiro. Tem a estação que? Certa. Então, se eu não estou dando fruto agora, não é porque você não tem a bênção de Deus, é porque ainda não é estação. E nesse tempo, o que eu tenho que fazer? Permanecer. Permanecer para você sustentar aquilo que Deus está te nutrindo nas suas raízes por dentro. Você está sendo nutrido para ver uma manifestação dos frutos, para você ver a manifestação da graça de Deus, para você ver. Não é porque o fruto não vem, é porque você está no lugar errado. Não está no lugar errado. Diga glória a Deus. Quem reconhece, não, glória a Deus. Você está no lugar certo, meu irmão. Vai florescer. Enquanto o fruto não vem, floresce. Dá essa ordem para o irmão. Enquanto o fruto não vem, floresce. O que é florescer? Viva feliz. Desfruta. Viva com alegria com os irmãos. Vai para a célula, tem alegria com os irmãos. Vem para o culto com alegria. Vem para o discipulado com alegria. Faz tudo, floresce. Porque o fruto vem para aqueles que florescem. Fruto não vem em árvore seca. Fruto não vem em árvore que está capengando. Então fala para o seu irmão, em nome de Jesus. Você quer fruto? Floresce. Floresce. Fala para outro, floresce, irmão. Quando você pensa que está no lugar errado, você deixa de semear. Essa é a tristeza. Mas não é só finanças, não. Você para de investir seu tempo, suas orações. Você não envolve com a célula, você não envolve com cursando, você não envolve com o encontro com Deus, você não envolve com nenhum projeto da igreja. Para de semear, porque não está florescendo. Essa é a importância de você viver uma vida feliz. Amém. Viver uma vida nutrida junto às águas, ribeiro. E quando você floresce, o favor é derramado sobre a sua vida. Eclesiastes 11:6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a sua mão, porque não sabeis qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Sabe, irmãos, João, ele recebeu em Lucas a revelação do livro de Apocalipse. Por que ele recebeu? Sabe por quê? Porque enquanto todo mundo foi embora, ele estava aos pés da cruz. Ele permaneceu até o final. Ele permaneceu. E há um privilégio para aqueles que permanecem. Há aquilo que é oculto no coração de Deus, que é revelado para aqueles que permanecem, para aqueles que querem desfrutar do privilégio de estar junto. Sabe, irmãos, há uma guerra espiritual a todo momento. Presta bem atenção nisso que eu vou fazer.
Cessa toda a conversa paralela agora, porque isso aqui é a coisa mais importante para você entender. Há uma guerra espiritual entre o diabo, o inferno, o céu e seus anjos. É como aquele desenho que tem o diabinho de um lado e um anjo do outro. O diabinho fica falando assim: sai, deixa, vai embora, larga tudo, chuta o alto, desiste, entra no desânimo, cava a cova, sepulta a sua fé. Mas por outro lado tem um anjo do Senhor: não sai, permanece, floresce, o fruto vai vir. Em certo momento, quando você menos espera, a manifestação vai acontecer. Amém. Tem privilégios que só aqueles que não saem, que não vão desfrutar. Glória a Deus. Agora pergunta para o seu irmão: você quer ser um desses irmãos? Você quer ser um desses? Dos que permanecem, os que ficam até o fim, para ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Sabe, você está legitimamente debaixo da bênção de Deus. Mas é preciso compreender que há consequências quando você sai da posição. É como se você tivesse uma fila, já caminhado, avançado, e por causa de uma decisão, de uma loucura de deixar, chutar o balde, você vai voltar aonde, Deus? No início da fila. João Batista, presta bem atenção, foi preparado 30 anos. Sabe quanto tempo durou o ministério dele? 3 meses. 3 meses. 30 anos para 3 meses. Noé, presta bem atenção. Deus falou com ele num dia: constrói uma arca. 7 dias após construir o final do termo da arca, você coloca 7 animais puros e 2 casais de animais impuros. 7 casais de animais puros, 2 casais de animais impuros. Ele ouviu isso no começo. Sabe quantos anos ele ficou sem ouvir Deus, Marcelo? Cerca de 93 anos depois, Deus fala com ele: chegou a hora. Agora, se ele tivesse desistido, então fala com esse irmão: você está entendendo, meu irmão? Permaneça. Creia tão somente. Creia. Seja um Noé, irmãos. Seja um João Batista. Seja alguém que cresça. Aleluia. Você tem que crescer para o propósito, para o recomeço, para a história, para as conquistas, para as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Oh, Jesus. Sabe, a palavra do Senhor para você hoje é: não saia do lugar. Fale isso para o seu irmão: não saia, meu irmão. Não saia. Fala para o outro: não saia, permaneça. Fica junto, anda junto, permaneça. Ô irmãos, às vezes Jesus está tão perto, e por causa que a gente está agitado na nossa alma, preocupado, ansioso com pedra, com coisas que a gente não é capaz de fazer, e Jesus está onde? Do nosso lado. Jesus estava lá, Marcelo, do lado de Maria Madalena, e ela preocupada: cadê o corpo do meu Senhor? Quem que roubou? Cadê? Como que eu tenho que trazer de volta? Sendo que ele estava onde? Do lado. Então fala para o seu irmão: as adversidades, meu irmão, têm o poder de embaçar a sua visão das coisas espirituais. É isso que as dificuldades fazem conosco. Embaça a nossa visão. Você deixa de ver o favor, você deixa de ouvir o Senhor Jesus. E sabe o que acontece? Jesus faz igual fez com Maria, chamou pelo nome. E eu quero profetizar: Jesus vai te chamar pelo nome. Essa semana você vai ter uma experiência com o Senhor. Você vai ter experiência com o Senhor, e Jesus vai manifestar, e quando Ele manifestar, o descanso vai tomar no seu coração. Você vai entender: não é o fim, é apenas o começo. Hoje a palavra de Deus é: não saia do lugar onde você está. Muitas vezes Deus já está bradando do seu lado, mas por causa de uma dificuldade, você fica ocioso. Jó 33:14 diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sono ou
ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Deus falou uma, Deus falou duas. Ele viu que você não vai dar ouvido. Hoje mesmo o sono Ele vai falar no seu coração. Seus ouvidos vão ser abertos. Oh Espírito Santo, muitas vezes Deus vai usar os sonhos, porque você não está dando ouvido quando Ele está falando. E eu quero falar para você, quem sabe você não é alguém que Deus já está falando, e você ainda não está percebendo. Aleluia. Deus estava lá, Jesus do lado de Maria. Maria nem é o jardineiro, não era o jardineiro, era o Senhor. Talvez você está vendo pessoas, eu quero falar para você, sua esposa é usada por Deus, seu marido é usado por Deus, um colega de trabalho pode ser usado por Deus, seu patrão, uma pessoa desconhecida, pode ser um canal para falar com você. E nesse momento, qual que é a importância? Você manter os seus olhos espirituais abertos. A hora de você se virar para o Senhor e dizer: Rabone, ou seja, mestre. E eu quero convidar você a ficar em pé, e nós vamos orar. Tem a ceia para nós tomarmos. Pergunta para o seu irmão: entendeu a palavra, meu irmão? Permaneça. Fala para outro: entendeu a palavra? Permaneça. Fala para outro aí: permaneça. Permaneça. A cruz não é o fim. A cruz é apenas uma aparência de fim, uma nova oportunidade para recomeçar. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza. Porque o sepulcro está vazio. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está perto. Amém. Por isso, não saia de onde você Oh, está. Deus. A palavra do Senhor é permaneça. E nesta noite, antes de cearmos, eu quero orar com você. Se possível, pega o seu filho, vamos orar toda a família. É momento de você ensinar o seu filho a importância da ceia, a importância da oração, a importância de um clamor. E eu quero orar com você, para que você possa, pode colocar a música. Isso, junto à família aí. Nós vamos orar. Você vai orar pela sua casa nessa noite. Não é o fim. Lembra disso. Não é o fim. A cruz não é o fim. A nossa fé está completamente estabelecida na ressurreição de Cristo. O próprio Senhor disse na sua palavra: se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque o que nos livra do pecado é a ressurreição, é a justificação. E nessa noite, você vai orar pela sua casa, você vai orar pela vida dos seus filhos. Impõe as mãos, se você é pai, impõe as mãos na vida dessa criança, desse jovem, quem que for. Ore pela sua casa nesse momento agora. Se os seus não estão aqui, levanta as suas mãos, libera a bênção do Senhor. Creia que não há distância na sua oração. Creia que o Senhor está aqui nesta noite se manifestando diante de nós, assim como Ele manifestou para Maria Madalena. Oh mulher, porque busca aquele que está vivo dentre os mortos. Sabe, essa é a nossa esperança. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Olhe agora, olhe com fervor, irmãos. Olhe como aquele que crê no milagre. Olhe com expectativa de transformação da sua casa. Olhe com expectativa de transformação no seu casamento. Olhe com expectativa de cura divina nessa noite sobre o seu corpo físico, sobre a sua mente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós estamos aqui como igreja, crendo no favor do Senhor, crendo nos milagres do Senhor. Obrigado por essa palavra, por que nos encoraja a crer que ainda não é o fim, é apenas o início, o começo de uma grande história sobre a nossa vida. Está iniciando, ó Deus, um novo mês, e eu quero declarar que esse mês não vai ser sepultado. Esse mês é o mês da ressurreição, o mês do começo, o mês da vitória, o mês das conquistas.
conquistas, o mês da restituição, o mês da restauração do casamento, o mês da cura dos filhos, o mês da libertação, o mês, ó Deus, da conquista. Esse é o mês que está iniciando. Nós profetizamos sobre a nossa casa o mover do Senhor entre nós, Senhor Jesus. Por isso, Espírito Santo, eu rejeito agora toda palavra contrária, eu rejeito toda palavra de desânimo, toda palavra de tragédia. Mas esse dia nós estamos aqui sobre os nossos olhos na restituição, crendo no milagre do Senhor, crendo no favor do Senhor, crendo na transformação do Senhor. Espírito Santo, eu declaro que nós somos como a árvore frutífera, estamos plantados junto aos ribeiros das águas. Nós estamos aqui e cremos que na estação certa nós vamos frutificar como igreja, vamos frutificar como ministério, vamos frutificar sobre as nossas casas. O fruto virá em certo momento. Eu declaro que a estação certa está chegando. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós liberamos a palavra profética, nós liberamos, ó Deus, o mover do Espírito nessa noite, nós liberamos a palavra de vitória, nós liberamos a palavra de conquista. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós declaramos esse mover entre nós, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós declaramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Diga assim com a sua família, tudo junto. Diga assim: eu creio. Eu creio. Não é o fim. Não é o fim. É apenas o começo. Eu e a minha casa inteira serviremos ao Senhor. Eu não aceito outra palavra senão essa. Minha casa é ungida pelo Senhor. Eu declaro: tem favor de Deus na minha casa, na minha vida financeira, na minha saúde. Tudo que eu empreender, eu vou ver a bênção de Deus sobre as minhas mãos. Ele me dará sabedoria para ver as conquistas. Vou exalar o bom perfume de Cristo, com conhecimento da graça do nosso Deus. Quem crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias.